Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, o seu comentário, ajude-nos a divulgarmos a Palavra de Deus. Em tudo dai graças. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No mês de agosto de 1977, um sargento gaúcho de nome Silvio Delmar Hollenbeck passeava em um zoológico com a mulher e seus 4 filhos. Estava muito feliz, pois fora aprovado no vestibular de agronomia da Universidade de Brasília. Era um dia muito especial para ele e para sua família. Quando a família já estava deixando o zoológico, eles ouviram gritos desesperados do lugar onde ficavam as ariranhas, chamadas também de lontras gigantes ou lobos do rio. Um garoto por nome Adilson, de 13 anos, havia se desequilibrado e caíra dentro do fosso das ariranhas e estava sendo atacado por elas. A família dele e as pessoas que observavam aquilo entraram em pânico, sem saber como tirá-lo daquela situação. O sargento, então, aproximou-se e pulou para dentro daquele cercado e, com muito esforço, conseguiu salvar o garoto, entregando a vítima nos braços de populares. No entanto, ao tentar sair, as ariranhas o puxaram pela perna com seus possantes caninos para dentro da água. Elas estavam furiosas, pois entendiam que seu território estava sendo invadido e causaram um terrível estrago no corpo do militar. Ele foi tirado dali pelos empregados do zoológico e levado a um hospital, onde agonizou por 3 dias, com mais de 100 lacerações. Como a água do fosso era muito suja, teve infecção generalizada e veio a falecer aos 33 anos de idade. O que me chamou a atenção nessa história de heroísmo praticada por esse militar, além do seu altruísmo, foi a indiferença, a ingratidão do beneficiado e de seus familiares. Dias depois do feito, uma homenagem foi feita ao sargento pelo seu heroísmo e nenhum dos familiares daquele garoto compareceu. Isso aconteceu há algumas décadas e até hoje nenhum dos familiares nunca enviou nem sequer um bilhete agradecendo a família do militar morto. Um dos mais belos sentimentos do ser humano é a gratidão. E um dos piores é a ingratidão. Infelizmente somos ingratos diante dos muitos favores recebidos de pessoas que nos cercam ou que em algum momento de nossas vidas nos favoreceram, nos estenderam a mão, nos abençoaram e que nunca receberam de nós um muito obrigado. Alguns já nem existem mais e partiram sem nunca terem sido agradecidos pelos que foram abençoados por eles. Foi uma palavra de conforto num momento de angústia, uma visita quando nos sentíamos tão fragilizados pela doença ou perda de um familiar ou uma tragédia que sofremos. Foi uma ajuda financeira quando passávamos determinada necessidade. Um abraço quando nos sentíamos tão carentes de afeto. Foi uma porta que nos foi aberta quando não víamos saída, ou um outro benefício que recebemos. Foram ajudas tão importantes que tivemos, mas será que demonstramos gratidão, que expressamos a essas pessoas o nosso agradecimento? Se em relação ao próximo agimos assim, muito mais grave é no tocante a Deus, cuja bondade é incomparável, cujos benefícios são incontáveis. Isso merece uma profunda reflexão por parte de cada um de nós. Acredito que quando iniciei essa palavra e mencionei o fato ocorrido em um zoológico, todos nós ficamos chocados com a ingratidão daquela família que fora tão beneficiada e certamente os condenamos por uma atitude de ingratidão,
de indiferença em relação ao benfeitor. Mas será que em um outro nível, em uma outra situação, nós não tenhamos nos comportado da mesma maneira, virando as costas ou simplesmente ignorando aqueles que de alguma maneira nos ajudaram? A nação de Israel, depois de 430 anos no Egito, foi tirada por Deus para ser estabelecida em uma terra boa que manava leite e mel. A promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó iria se cumprir. Durante a caminhada, o Senhor supriu as necessidades daquele povo de maneira que nada lhes faltou. Eles não ficavam doentes, suas roupas não envelheciam, seus calçados não se desgastavam, não precisavam plantar nem colher, maná descia do céu todos os dias. Mas aquele povo, num gesto de ingratidão, murmurou contra Deus, reclamando da caminhada e desejando voltar ao Egito. Não havia gratidão no coração daquele povo. Tornaram-se ingratos com um Deus tão bom. O rei Davi era um homem grato a Deus. Quando seu reino estava consolidado, já não havia mais inimigos que lhe resistissem, pois estava em paz e gozava de prosperidade e segurança, ele refletiu em como o Senhor havia sido bom para com ele. Um simples pastor de ovelhas, esquecido de muitos, menosprezado por seus irmãos, mas que havia chegado a uma posição tão elevada e fora agraciado maravilhosamente pelo Senhor. Ele tinha consciência de que jamais chegaria onde estava se o Senhor não estivesse com ele, não tivesse lhe ajudado. Ele faz uma pergunta a si mesmo: que darei ao Senhor por todos os benefícios recebidos? Salmo 116, versículo 12. Ele sabia que Deus não queria seu ouro, sua prata, mas uma coisa Deus não desprezaria: era um sacrifício de louvor, um coração que se apresentava a Ele agradecido. Quando temos a consciência de que o que somos, o que temos, não é resultado de nossos méritos ou de nossos esforços, de nossa capacidade, mas fruto da bondade de Deus, nos tornamos agradecidos. Em seu salmo de ações de graças, quando a arca foi levada para Jerusalém, ele louvou ao Senhor dizendo: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. 1 Crônicas 16 e 8. No Salmo 100, um salmo de introdução ao templo, o salmista faz um apelo dizendo: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Essa pergunta deveria ser feita por cada um de nós, por tudo que temos recebido de Deus. Que darei ao Senhor? No Salmo 103, ele faz um apelo dizendo a si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Davi não queria esquecer-se de nenhuma bênção que havia recebido de Deus, e ele apresenta os motivos que nos devem mover à gratidão. É Ele que nos perdoa. Quantas vezes cometemos nossos pecados, falhamos diante do Senhor. O salmista tinha experiência própria sobre isso e reconhecia o quanto o Senhor é misericordioso para perdoar. É Ele quem nos sara das enfermidades. Quantas vezes estivemos doentes e alguns até desenganados pelos médicos, mas fomos curados pelo Senhor. É Ele quem da cova redime nossa vida. Muitos perigos de morte nos sobrevêm todos os dias, mas o Senhor nos livra, nos dá a vitória. É Ele quem farta de bens nossa velhice e renova nossas forças como a da águia. É Ele que faz justiça e nos trata como um pai. Temos motivos de sobra para agradecermos a Deus. O ar que respiramos, o sol que nos aquece,
a família, o emprego, a casa em que moramos, os amigos que temos, o alimento de cada dia, a liberdade que desfrutamos para nos locomovermos de um lugar para o outro, são motivos suficientes para todos os dias agradecermos a Deus, louvarmos o seu santo nome. Agradeça pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu emprego. Antes de reclamarmos por alguma coisa que não alcançamos, que ainda não temos, vamos agradecer pelo que já temos alcançado, pelo que já conquistamos. E se fizermos uma avaliação sincera, constataremos o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Que jamais venhamos a esquecer dos benefícios recebidos, seja de pessoas que de alguma forma nos abençoaram, mas sobretudo os benefícios recebidos de Deus. Que sempre haja em nós um coração agradecido ao Senhor. Que a exortação de Paulo seja ouvida e aplicada em nossa vida. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Reflita sobre isso. Um forte abraço e que Deus te abençoe.